Vamos dar continuidade agora em relação ao nosso tema de Excel, especificamente agora em cima desse software, tá? A nossa aparência principal, a nossa tela inicial do Excel, exatamente aquela, distribuído lá por guias, ícones, barra de status também temos aqui embaixo, tá? Temos a barra de status aqui, na qual diz quantas páginas, o nome da planilha e tudo mais. Agora aqui tem algumas particularidades que eu vou citar agora mesmo. Seguinte, as nossas planilhas ou tabelas, assim como preferirem chamar, lembrando que se falar, se mencionar planilha e se mencionar tabelas ou planilhas eletrônicas, está se referindo à mesma coisa. Está se referindo ao produto a qual o Excel produz para nós. Ele nos devolve, né? Então, essas planilhas ali, semelhante a essa daqui. Tá. As nossas planilhas, elas são formadas por células. Tá, que células são essas? Cada vaga dessa daqui, cada item desse daqui é uma célula. Só que para formar essa célula, eu tenho digamos que um encontro, tá? É um encontro formado pela coluna e pela linha. Esse encontro forma uma célula e essa célula tem uma referência. Olha lá em cima na nossa tela lá, tem lá, por exemplo, aquela referência lá, A1. É a nossa primeira célula. Quem é A1? É essa célula aqui, ó. Por que é essa célula aqui? Porque ela está nomeada e o encontro dela se dá através da coluna A com a linha de número 1. Tá? Sempre a letra primeiro, depois o número. Não pode ser 1A. Tá? Se você colocar o nome de 1A, ele não vai entender. Ele não vai entender o que você quer. Nós temos aqui. A primeira coisa que tem que entender é a referenciar essas células. Essa daqui que é a mais fácil, né? Logo de cara vemos aí que é a 1. Tá. E se eu quiser saber qual é essa daqui? Fala para mim aí. T7, né? Imagina que essa tabela, essa planilha fosse enorme, tá? Se você tivesse que olhar uma célula bem mais a fundo, aqui, bem mais embaixo, ou na lateral do documento, fica mais difícil eu olhar e definir visivelmente, né? Definir, fica na coluna K, na linha 62. Como que eu vou saber isso? Eu vou ter que ir lá e clicar. Vou navegar até ela, a célula na qual eu preciso, e vou clicar na mesma, com o mouse, vou clicar nela. E aonde eu vou saber essa referência? Vai aparecer lá em cima. Aonde está aparecendo aquele A1, aonde eu clicar aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, estou usando a planilha, cliquei nessa célula. Lá em cima, para mim, vai aparecer D6. Tá? Aonde está escrito lá em cima A1, vai aparecer D6. Então, aquilo ali é como se fosse uma legenda. Tá? É um status ali, na qual você vai ter um norte, vai ter uma direção de onde você está fazendo sua planilha, desenvolvendo. Tá. Agora, já conhecemos as células e sabemos encontrá-las, nós vamos entender outros detalhes. Minha planilha ali, tem um exemplo dela. Outra coisa. Aonde que vai, aonde que vai, aonde que vai referenciar as minhas fórmulas? Lá em cima. Sabe onde tem aquele FX? FX e tem um campo vazio? É ali que vão ser exibidas as minhas fórmulas. Então, vamos supor que se nessa célula aqui, na célula, é só para nível de exemplo ainda, tá? Então, estamos trabalhando com a fórmula. Na célula C6, existe uma fórmula aqui. Quando eu vier com o meu mouse clicar na mesma, a fórmula vai ser exibida lá em cima. Tá no FX, tá? Tá no púlpito lá, na função. Então, quando a gente estiver desenvolvendo as fórmulas, ela vai ser exibida lá. Que fórmulas são essas e para que elas servem? Essas fórmulas elas servem para nós fazermos cálculo aritmético. Não digo numérico, eu digo aritmético, porque operações aritméticas. Porque eu também posso fazer busca de palavras, tá? Fazer comparações de palavras,
Por exemplo, eu tenho uma lista de alunos e eu tenho vários alunos do sexo feminino e alguns do sexo masculino. E eu quero contar, eu quero fazer uma contagem de quantas pessoas do sexo feminino existem, quantas pessoas do sexo masculino existem. Dá para fazer uma fórmula e ela vai contar, vai aparecer para aqui. Tantas mulheres, tantos femininos e tantos masculinos. Tá? Tem uma fórmula chamada fonte.se, ela faz a contagem desses itens aí. Tá? É, outra coisa, eu não necessariamente, eu não posso somente criar, ou eu não tenho, digamos assim, eu tenho permissão para criar várias planilhas dentro de um trabalho só, dentro de um projeto só. Quando eu executo o meu Excel, inicio um trabalho, um projeto, ele me permite criar várias planilhas dentro do mesmo. Tá? Olha lá embaixo, eu dei uma espécie de zoom lá embaixo. E aquele zoom mostra o quê? E ao eu clicar naquele mais, eu posso criar outras planilhas. Imagina que eu estou desenvolvendo algumas planilhas para uma escola ou para um setor, na qual tem sala A, sala B, sala D. Cada planilha daquela pode ser uma sala, né? Eu posso dividir por categoria. Então, na minha área de trabalho ali do Excel, ele permite eu criar diversas planilhas dentro de um projeto só, tá bom? Assim também eu posso bloquear essas planilhas, posso colocar senha nela, eu posso ocultar essas planilhas, eu posso excluir essas planilhas, eu posso mudar aquele nome planilha 1, principalmente isso. Por exemplo, se for para um setor almoxarifado, eu faço, eu posso renomear aquele planilha 1 e mudar para almoxarifado. A minha planilha 2 é setor de, sei lá, de alimentos. Eu posso colocar alimentos também. As planilhas, elas são renomeáveis, tá? Eu posso alterar os nomes delas. Uso de fórmulas no Excel. Tá, volta pela linha. Tá. Eu tenho algumas principais fórmulas e algumas operações na qual eu posso fazer dentro do Excel. Quem de vocês aqui já trabalha com Excel? Já tem contato com ele? Lá? Tem contato? Tem contato também? Já faz algumas coisas, alguns cálculos aí. Tá bom. Vou usar, vou usar essa planilha aqui. Você vai lembrar agora. Como é que é? Ah, tá. A planilha você insere alguns dados ali, mas necessariamente tu não usa ela para os cálculos em si, né? Os cálculos são feitos por outro software, né? Tá bom. Tem uma planilha aqui muito bem desenhada, por sinal, muito reta, muito alinhada. Eu tenho aqui, eu defini algumas células para nós trabalharmos com ela. Eu tenho células aqui desde A1 até D11. Dá para a gente desenvolver bastante coisa aqui. Uma hipótese. Imagina que, antes de eu explicar como funciona, vou pedir para vocês me falarem como que eu faria um cálculo de números como esse. Por exemplo, eu tenho aqui o número 2, eu tenho aqui o número 5, 4, 1. Tá. Nessa célula aqui, eu quero somar esses dois valores. E nessa célula aqui, eu quero subtrair. Como que eu faria? Exatamente. Toda vez, nunca vai esquecer isso aí, pelo amor de Deus, não esquece nunca mais. Quando você for fazer, aplicar, desenvolver, criar uma fórmula no Excel, ele começa com o. Vou colocar a clique aqui. Ó, toda a fórmula do Excel começa com igual. Primeiro
Pelo detalhe, toda fórmula começa com igual dentro do Excel. Por quê? Porque assim, ó, quando eu vou calcular itens, valores no Excel, eu não vou somar os valores. Eu vou somar o endereço deles. Quem que é o endereço de cada um? Esse meu 2 aqui, ele está em qual endereço? Ah, não. Oh, eu entendo. É, eu entendo que é uma das principais conclusões que faz a mente da gente. A gente tem o hábito de colocar o número antes da letra. Aqui é diferente. Vamos lá. Eu tenho que fazer o cálculo com base no endereço. O endereço do meu número 2 é o A1. Então, vou colocar aqui. Não vou aplicar ainda, tá? Eu tenho aqui o A1. Sim, e eu sei que começa com igual. Coloquei o igual, ele já entende que é uma fórmula, e eu achei o primeiro endereço lá, o meu 2. O meu número 5, ele está em qual endereço? B1. Considera-se que eu quero somar o meio. B1. Isso aqui está correto? Isso aqui traz um resultado para nós? Não, não traz. Por que você disse não? Não traz. Traz. Esse lance aí é outro passo. Daqui a pouco a gente chega lá, tá? Nós estamos trabalhando com operações simples, tá? Vamos entender o simples primeiro, para depois nós chegarmos no somatório complexo. Pessoal, como eu falei para vocês, que para a gente fazer uma operação matemática, uma operação aritmética dentro do Excel, eu utilizo o endereço, por incrível que pareça, para eu somar o 2 mais o 5, é só aquilo ali. Você acredita? É só aquilo ali. Começamos fácil, tá? Porque eu tenho dois endereços, eu tenho dois números, eu quero somar eles. É só aquilo ali. Quando eu apertasse Enter, ele me traria uma resposta aqui, naquela célula. Qual seria essa resposta? É, é até esse nível, graças a Deus. Sim, sim. Não, mas. Não, e concordo com você que se você consegue somar dois valores, você consegue fazer outras operações. Exatamente. Agora eu te faço a pergunta. Se, com o conhecimento que você tem hoje, que é o somatório, se você precisasse somar, se você precisasse somar 50 itens, você colocaria 50 vezes ou mais, né? Exatamente. Aí a gente entra no patamar que alguém citou, que foi ela, né? A soma, igual a soma. Sim. A gente chega lá já. Tá, mas por incrível que pareça, vamos desmistificar aqui o Excel e acredite, para eu somar o 5 mais 2, é só isso aqui. Somente. Eu vou somar os dois endereços. E se eu quisesse algo diferente, eu não tenho, tá? Que é o caso que eu queria escrever. Vamos usar os mesmos valores ainda. 5 e 2. E se eu quisesse multiplicar os mesmos, como que eu faço? Eu já tenho igual, né? Iniciei minha fórmula, peguei o primeiro endereço, o meu número 2. Como que eu multiplico dentro do mundo da computação? Oi? Quem falou que teria? Teria. Não é ponto, não é ponto e não é x, tá? Tipo, o x a gente imagina como vezes, né? A gente aprende na escola o x como sendo um vezes, tá? Não, ele não serve aqui. Esquece ele. E o ponto também não serve. O ponto é o separador decimal. Bom, beleza? Tá. Asterisco P1. Aqui sim eu estou fazendo um cálculo de tipo multiplicação dentro do Excel. Tá? Eu utilizo o asterisco. Toda multiplicação no mundo da informática ela é feita com o asterisco. Então, qual que seria o resultado que eu teria aqui? Dois perto, né? Vocês colocaram o número alto ali? 9 vezes 50. Temos aqui
Vamos fazer logo todas as operações, para vocês entenderem como são todas. Subtração. A1 menos B1. Qual o valor que dá? Não. Menos 3. Dá 3. Dá 3 mesmo. Porque ele não considera sinais, jogo de sinais, tá? Isso aqui não considera aqui. Tá. Outra operação. Temos aqui adição, subtração, multiplicação, divisão. Importante. Ah, divisão. Como que eu faço a divisão dentro da informática? É automático, né? É porque eu entendo vocês, a gente aprende na escola com o ponto como vezes, né? Às vezes, o x como vezes e os dois pontos como divisão. Imagina, como é que eu vou colocar isso aqui, né? Não tem como. Esquece isso, ficou lá para trás. Agora você é uma pessoa super inteligente, formada em informática, e você vai dividir esses valores por barra. E lembra-se que a barra é para cá, tá? Não cai na pegadinha da barra ficar invertida. Tem duas barras na informática. Barra direita, barra esquerda. Tá? É barra direita. E qual seria esse valor aqui? Alguém faz aí? 2 dividido por 5? Ah, perdão, eu errei. Ó, vocês estão ligados, ó. E eu errei. E errei de novo. Eu não vai. Eu quero a gente trabalhar só com o primeiro lá. 2 dividido por 5? Foi. 2,5. Tá. Adição, multiplicação, subtração, divisão. Potenciação. Como que eu faço? Vamos supor que eu queira elevar o 2 elevado a 5. Dá para fazer também. Nós temos aqui o nosso A1, que é a nossa base. Imaginamos que nosso expoente seja o 5. Como que eu elevaria aquilo a 5? Chapeuzinho. Mais conhecido como acento circunflexo. É dessa forma aqui, tá? Que é feita a exponenciação. Sempre quem está após o acento circunflexo é o expoente. Realmente eu não sei quanto dá isso aqui. Estou fazendo cálculo aí. 2 elevado a 5. 2, 4, 4. Alguém bate aí, por favor. Fazer o cálculo. Alguém faz o cálculo aí. 2 elevado a 5. 2 multiplicado 5 vezes. 32. Tá. Nessa hora, para a gente pensar tudo isso, né? Tá. Temos aqui as operações principais, tá? Isso daqui eu tenho que entender, eu tenho que conhecer. Pessoal, como é o conhecimento de vocês em relação aos parênteses? Por exemplo, a prioridade de cálculos. Quem calcula primeiro, por exemplo, adição, subtração, multiplicação, isso daí tem também, tá? Tem as prioridades de cálculo aí. A gente vai aprofundar isso aí mais para frente. Porque você sabe que quando você tem que fazer tudo em uma função só, tipo soma, é, multiplicação, divisão, entre outras coisas, em uma fórmula só, cada uma tem sua prioridade, certo? Dentro do parênteses. Envolve um pouco de matemática. Tá, agora eu quero trabalhar esses dois números aqui, ó. Vou deixar aí, não vou apagar. Tá. Agora eu tenho. Vou trabalhar com 4 números agora. A nossa tarefa é o seguinte: é, eu preciso. Vou aumentar aqui. Tá.
Eu preciso saber o resultado da soma dessas colunas aqui. Eu quero que a minha soma apareça aqui e a outra soma aqui, somatório. Que somatório é esse? Eu quero somar esses itens aqui, quero exibir aqui embaixo. É, me falaram que é 2,5 aí. Eu confiei em você aí. Faz aí. É, ele deixa o resultado modulado, digamos assim, né? Tem o sinal, mas ele fica em vermelho, como ela falou. Calcula para mim aí quanto que dá 2 dividido por 5. 0,4. Ah, vai falar 2,5 para mim. Olha só, é porque o foco não era matemática, o foco é entender a forma. Então, confiei na sua resposta. Tá. Eu quero somar essas. Eu quero. Ó, questão número um. A questão número um, eu quero a soma dos valores da coluna. Tá, tá bom. Vamos trabalhar com essas três hipóteses aí. Tá? Nosso item um lá, nossa atividade, nossa questão número um, a soma dos valores da coluna A. Eu quero somar, eu preciso somar todos esses valores da coluna A, utilizando o que você aprendeu até agora, que é a soma de células, tá? Não estamos usando funções ainda. Deixa elas para lá. Como que eu somaria esses itens aqui? Vamos lá. Vai me dizendo aí, eu vou colocando, vou confiar em vocês. Na última vez não deu muito certo, mas dessa vez tem que dar. Vai ter que dar certo, hein? Tá, vai falando aí, tá? 12. Eu quero fórmulas. Ó, vai. A1 mais é a soma, então tem que ir somando. Mais qual? Peraí, né? Pegar. Ah, sim. Tá, é tão tempo, né? Beleza. Isso daqui me traz um resultado. Só que, independente do resultado, tá? Nem precisa calcular. Só precisa saber que traz um resultado. Sim, isso aqui traz um resultado sem erro nenhum.
Mas isso aqui não é tecnicamente, digamos assim, profissional fazer dessa forma. A gente pode melhorar isso daí. Dá muito trabalho, né? Como são somente 5 itens, ainda está. É um trabalho que dá para fazer. Imagina se fosse muito item, muitos itens. Aí entra outra coisa. Existe algo chamado funções, tá? E se tem uma função que é muito utilizada, é a função soma, dentro do Excel. E como que eu aplico ela? Eu começo com o igual. O igual nunca vai cair por terra. Ele sempre vai existir. O igual, como é que é? Fala para mim como que seria uma função soma aqui, que você conhece. Eu vou fazer e depois eu explico por que ela é assim, tá? A função soma para calcular esses itens aqui seria igual a soma, abre parênteses. Aí, existe uma coisa chamada intervalo, tá? Existe intervalo. Existe esse ponto e todos os itens que chegam até esse ponto. Aqui eu tenho um intervalo, tá? Vamos entender muito bem sobre esse intervalo. A minha primeira célula, ela é A1, certo? Ó, nós temos lá um intervalo que vai de A1 até qual número? A5. Esse A1 até A5, traduzindo para a computação, fica assim, ó. A1, 2 pontos, A5. Agora os 2 pontos foi útil. A divisão, não. É um intervalo, tá? Nós temos um intervalo aqui. Então, vamos pegar isso que nós aprendemos aqui e vamos jogar aqui dentro da nossa função soma. A1 até A5. E isso daqui trará o mesmo resultado que isso. Entendeu? Essas duas fórmulas estão certas, tá? Só que uma é tecnicamente melhor de ser feita, mais prática e, mais técnica, e a outra é mais simples, né? Mais grosseira um pouco. Mas as duas vão te trazer o mesmo resultado, tá? Eles são funções. Vimos a primeira função. Cara, por que, que é bom usar a função? Se existe uma função, use-a. Existe função para tudo no Excel? Não. Não existe função para tudo. Sempre vai existir um tipo de cálculo, alguma coisa lá que você não vai encontrar uma função para aquilo. Vai ter que desenvolver a sua fórmula ali, do seu modo, tá? Vai fazer sua gambiarra aí e vai levar ao mesmo resultado. Mas essa função ela é útil porque, independente se você começa no A1 até o A150, ele calcula do mesmo jeito. Entendeu? Se eu tivesse um intervalo aqui que me levasse de A1 até A150, ele faria o mesmo cálculo, tá? Utilizando a ideia de intervalo. Sempre essa forma. Né? Intervalo. Isso aqui é um intervalo definido que a gente fala. Eu sei que eu tenho um começo e tenho um final. Então, tudo que estiver dentro daquele intervalo vai cair na fórmula. Tá, agora vamos piorar a situação. Imagina que eu quero fazer um cálculo somente desse item, mais esse, mais esse. Como que eu faria? Sendo que o meu A1 não inclui, tá, vamos começar do A2. Do A2 até o A5. Tá, mas e esse 2? Eu não preciso tomar ele. Eu tenho que deixar de fora. Como que eu resolvo isso? Separa com ponto e vírgula. Exatamente. Eu passo intervalos alternados. Então, eu tenho que fazer ainda é uma soma do 4, do 1 e do 3. Então, eu faço aqui A1, ponto e vírgula, A4,
Beleza. Isso aqui eu peguei itens saltados, tá? Tá, mas isso aqui ainda é um pouco difícil em algumas situações. Imagina que eu tenho uma lista muito grande, na qual eu, de certo ponto até certo ponto eu somo tudo. Aí eu dou um salto e começo a somar lá de baixo. Tem como fazer isso também. Eu tenho como fazer variações. Deixa eu ver aqui. Vou usar como exemplo. Vou aumentar essa. 2, 10. Aqui a gente está entendendo os conceitos básicos, tá? Estou abrindo aí na mente de vocês. Mais para frente a gente vai ter questões, desenvolvendo isso aqui. Não vai. Não preciso se esperar ainda. Ainda. Eu quero, eu preciso fazer um cálculo. Vou fazer aqui para mim. Eu quero somar daqui do 5. Vou fazer uma outra. Tenho que somar daqui até aqui. Aí esses dois espaços aqui, eles estão vazios. Suponhamos que aqui tivesse um texto. Sei lá, ou... Peraí. Imagina que aqui na planilha tem um texto aqui. Poxa vida, como é que eu vou somar tudo daqui até aqui? Tem que ter uma palavra. Vai me atrapalhar, vai dar erro na forma. Tá? Porque se eu definir um intervalo de soma de B1 até B11, vai dar erro. Porque eu tenho uma palavra no meio do caminho. Ele não vai conseguir processar. Eu tenho que fazer um intervalo saltado. Então, eu tenho que somar de B até 2, de B até B6, B1 até B6, e depois, continuando, de B9 até B11. Como que eu resolvo isso daqui? Bora lá. Vamos primeiro definir o primeiro intervalo. Como que eu faço a soma desses caras aqui? Fala para mim aí. Vocês já sabem como que faz. Usando essa ideia aqui, tá? Vamos lá. Confio em vocês, vai. B1, 2 pontos, B6. Ok. Até aí tá ok, tá certo. Só que eu tenho que saltar esse texto aqui e continuar depois. Como que eu faço? Ponto e vírgula. E agora? B9, 2 pontos. Olha aí, que legal. Conseguimos. Conseguimos solucionar aquele problema. Quer falar? Ah, conseguimos solucionar aquele problema. No meio do meu caminho, tinha um buraco na qual eu tinha que pular aquele intervalo. Ele não é útil para mim. A única forma de eu ignorar um trecho é utilizando o ponto e vírgula. Tá bom? Então, aqui é o meu primeiro intervalo, do 5 até o 2. Vou descrever melhor aqui, porque às vezes do 5 até o 2. Aí depois, digamos aqui que ele para, né? Aí nós vamos ter um outro intervalo, que é do 10 até o 7. Aí, bem descido, bem direitinho agora. Tá bom? Esse meu intervalo aqui é exatamente do 5 até o 2, na minha coluna B. E esse outro intervalo aqui é do 10 até o 7. Tá bom? Entendeu assim? Tá bom? Isso aqui eu vou documentar depois, direitinho no slide, tá? Porque isso aqui é um material que vocês têm que ter para você olhar depois. Tá bom? Do jeitinho que eu expliquei aqui, eu vou fazer alguns exemplos lá e vou documentar no slide. Vou mandar uma nova versão dele para vocês com esses itens aí. Exato. Quem já usou a opção de imprimir documentos com muitas folhas e quer ignorar uma parte daquele documento, usa essa mesma ideia aqui, matematicamente, né? Agora aprendemos um pouco mais. Vamos resolver isso aqui.
Eu quero a soma dos valores da linha 3. Eu só expliquei como é que somava colunas. E agora como que eu somo as linhas? Hã? É diferente, será? Vou confiar em vocês, vai, diz aí. Vou confiar. Não sei. Vou aprender com vocês. Vai. Como que eu somaria as linhas? Se eu sei somar a coluna de todas as formas já, ou quase todas as formas, como que eu somaria os itens de uma linha? Eu quero da linha 3, tá? Especificamente. Vamos lá. Eu tenho dois valores, né? A 3 aqui. Aqui até lá. Então é a 3 mais, né? Viu como vocês deram uma patinada quando eu falei linha? Só que vocês já tinham feito isso aí. Eu já tinha feito um exemplo de somar itens de linha. Só que eu não tinha usado a palavra linha. Então, os itens da linha tal. Não. Eu só comecei a explicar, vamos somar tais valores. Aí vocês desenrolaram rápido. Mas quando eu caí com a palavra linha, você já deu uma patinada. Então, vamos afiar também isso daí. Tá. Agora, indo na linha 3, vamos piorar aqui. Eu tenho que somar aí os itens da linha 3. E eu tenho aqui um texto aqui no intervalo. Tá no C3. Como que eu somaria os valores a soma dos valores da linha 3? Igual. Como é? Vou fazer, que nem que vocês estão falando. A3, mais, aí agora, mais o quê? Eu falei. Vai. C3. Tá. Confiei em vocês e coloquei no quadro aqui. Agora eu pergunto, tá certo? Isso aqui vai nos trazer uma resposta? Hã? Isso, uma hackeada aí no Excel. Traz uma resposta? De jaqueta cinza lá. Eu vi que ele é um cara bem enrolado. É? Ah, é? Tá eleito. Ó, isso aqui, com o conceito que eu passei para vocês até que aplicaram certo, mas de uma forma errada. Isso aqui, isso aqui traz uma resposta? Você confiaria que traria uma resposta? Não, não. Porque, ó, os intervalos, eles são usados dentro de parênteses, primeira coisa, tá? Primeiro detalhe é esse. Aí eu não tenho parênteses aqui. Até porque se eu colocar parênteses aqui, não tem sentido nenhum. Por que eu colocaria um parênteses num lugar que não tem função? Vamos melhorar isso aqui, então. A ideia de separar com ponto e vírgula foi inteligente, mas não é nesse momento. Então eu faria o quê? Igual a fazer só a soma. Aí nós temos ali A1, não, é a linha 3, né? A3, A3. Vou fazer bem didaticamente correto. Eu vou dar um salto ali até o. Aqui, ó. Soma igual a A3 até B3. Dou um salto e somo também com o B3. Ah, professor, mas isso aqui é tão pouco, né? Só três valores, porque só fez tudo isso. Não, mas é porque você tem que entender. Entendeu? Isso aqui nós estamos aplicando para três valores. Imagine que seja para infinitos valores. Entendeu? A ideia vai ser sempre a mesma. É porque a minha planilha ela é pequena em termos de volume. Poderia ter feito um pouco maior. A próxima equação maior. Mas se essa nossa linha tivesse muitos valores, segue essa ideia aqui.
Tá bom? Pega essa ideia. Sempre imagina que você tem um obstáculo no meio do caminho, ou valores que você tem que ignorar, você quer dar um salto, ponto e vírgula. Se você quer incluir todo mundo, de um lugar até o outro, 2 pontos. Você faz um grupo de 2 pontos, salta e faz um outro grupo. Tá? Esse exemplo aqui, inclusive, ele é bem inteligente, tá? Ele mostra aí que tem como você fazer salto utilizando 2 grupos, tá? Eu tenho 2 intervalos mais ou menos extensos, né? Eu dou um salto, porque eu tenho um texto, e eu faço um outro intervalo aqui, tá bom? Ficou alguma dúvida aí? Não? 3 agora. Vamos misturar um pouco. A soma dos valores da coluna A, no caso, né? Esqueci de colocar a palavra coluna. Da coluna A menos os valores da coluna B. Eu quero somar todos os valores da coluna A, todos os valores da coluna B, e quero subtrair eles, esses totais. Como que eu faria? Hã? Igual a. Toma. E aí? Vou fazer a soma ali. Vou confiar em você. 2 pontos. É a coluna A inteira, tá? Assim. E aí? Certo? E como é que eu vou somar tudo? O melhor, como é que eu vou subtrair os valores da coluna B? Menos B1, 2 pontos. E agora? Não, eu vou dar um tempo para você pensar. Não precipita, vai. Analisa ali a alternativa. Foi? Como que eu faria esse cálculo? Foi? Então, não. Tenho que subtrair eles. O resultado dos dois. E agora? Como que eu iria subtrair os dois? Subtrair os totais aqui. É fácil fazer isso daí. Deixa eu aumentar logo a nossa linha aqui para a gente fazer os totais, né? Vai pensando aí. 11, 12. Ó, as somas, elas ficam aqui, né? No finais. Total, total A, total B. Ah, agora sim. Agora a gente vai chegar no denominador comum. Tá, vamos fazer por parte. Lá na minha célula A12, dentro da célula A12, eu vou fazer a minha primeira função. Minha função soma. Eu vou somar todos os meus itens da minha coluna A. Fala para mim aí a referência. Soma igual a A1 até quando? A5. Ok. Matei a primeira charada aqui. A primeira parte já está resolvida, porque ela soma dos valores da A. Agora eu esquece o menos, tá? Eu preciso dos valores da coluna B. E esses valores da coluna B, eles vão estar expressados
na célula B12. B12. Aí eu tenho que fazer a minha soma da coluna B. Fala para mim os intervalos aí, vocês estão olhando mais de longe. Vamos lá. Confio em vocês, vai. T1, 2 pontos. T6. Ponto e vírgula, dá um saltozinho. Isso. Aí sim. Pessoal, agora eu pergunto uma coisa para vocês. Humildemente perguntando. Todos vocês, elas estão bem afiadas, mas todos vocês entendem como que nós chegamos até aqui? Seja sincero. Não, professor, não estou entendendo isso aí. Esse intervalo, para mim, realmente bagunçou minha cabeça. Não entendi. Tá? Porque se você não entender aqui, não tem como a gente avançar. Tá bom? Então, vou confiar que todos entenderam. Todos entenderam. Vocês se desesperaram. Hã? Por que muito não? Ó, vocês se desesperaram na hora que vocês viram a expressão completa. Que eu queria a soma dos valores da coluna A menos os valores da coluna B. Você queria fazer tudo de uma vez. Não precisa. Não precisa. E não vai ser exigido no teu dia a dia de trabalho ou na própria questão que essa expressão esteja tudo em uma linha, em uma coluna, em uma célula só, tá? Porque eu tenho duas somas, tenho uma soma de uma coluna, eu tenho uma soma de outra coluna e sempre esse resultado vai ser exibido em uma outra célula. Suponhamos que o total delas fosse exibido aqui, ó. Total de A mais B. Então, o total do meu A mais B, ele vai ser exibido na minha célula C12. Dentro da minha célula C12, eu vou ter o quê? Espera aí. Aqui, ó. Não, tá menos. Só isso. Eu só pretendo fazer isso. Por quê? Porque aqui em cima eu já obtive o meu resultado na minha célula A2. Aqui ela. E aqui embaixo, com essa expressão toda, eu obtive um resultado na minha célula B12. E eu subtraí os dois. Pronto. Entendeu? Não precisava fazer tudo de uma vez. Vai mastigando a questão aos poucos. Vai fazendo por parte. E no final, você consegue ter uma resposta. Entendido aí? Vamos controlar aqui na hora. É 9,7. Meu Deus. Pessoal, inclusive finalizamos de uma forma correta. Foi na última questão. Não percebi a hora passar. Entendido? Espero vocês no próximo encontro, tá bom? Foi um prazer conhecer vocês.